Uma segunda afirmação que ele fez aqui, irmãos, então podem arrancar da sua Bíblia. Ele disse que nós temos que tirar essa ideia de que a grande tribulação é a ira de Deus. Eu estava só aguardando ele fazer essa afirmação, porque na minha primeira fala, depois vocês voltem o vídeo, e na minha primeira fala eu disse sobre a temática do programa, que nós temos que distinguir o que é a grande tribulação, o que é o arrebatamento e, de forma implícita, a natureza da igreja. Em um momento eu disse que é falacioso o que o pastor defende. Eu disse que é falacioso e ele agiu de desonestidade dizendo que eu disse que é para arrancar textos da Bíblia. Eu não disse isso. Eu disse sobre a questão de entendimento, ou seja, da interpretação que as pessoas têm das Escrituras. Então, eu acredito nessa posição que não, que a ira de Deus não é, que a grande tribulação não é a ira de Deus. Vamos pro tema da nossa conversa de hoje, já aparece aí para você. Nós vamos voltar os nossos olhos para o texto de Mateus 24, 31. É óbvio que esse é o texto base, mas tenho certeza que meus convidados vão passear aí por textos bíblicos que vão ajudá-los a construir a linha de raciocínio que eles vão defender. Tá? E a pergunta que a gente quer responder é: o texto comprova que o arrebatamento será depois da grande tribulação? Meus convidados vão começar respondendo a pergunta tema e a linha que eles vão defender e depois, obviamente, eles vão conseguir aprofundar isso e eu vou ter a oportunidade de abrir a enquete para você participar, tá bom? Ô, Átila, o irmão vai ter a oportunidade de começar. Como é que o irmão lê esse texto e se ele, então, comprova que esse arrebatamento será posterior à grande tribulação? Por favor. Bom, Zeca, mais uma vez eu gostaria de louvar a Deus por esse tema, um tema que eu particularmente sou apaixonado. Falar do arrebatamento é falar da esperança viva da igreja, a esperança que nós chamamos de a cereja do bolo da escatologia. O texto de Mateus capítulo 24, a temática do programa é Mateus capítulo 24, verso 31, comprova que o arrebatamento será depois da grande tribulação. Então, com base nessa temática, nós temos alguns pontos para nós analisarmos. Pelo menos 3, 2 de forma explícita e 1 de forma implícita. O primeiro ponto de forma explícita é o arrebatamento, que está estampado no tema do programa. Em segundo lugar, nós temos a grande tribulação e, de forma implícita, a igreja está contida nesse texto. Então, nós temos ali alguns temas. O que é o arrebatamento, o que é a igreja, o que é a grande tribulação e, por que não, acrescentar mais um tema, que é a diferença entre o arrebatamento e a vinda de Cristo em glória. Nós temos pelo menos 4 passagens, temos muito mais, mas eu vou destacar 4 passagens que apresentam a vinda de Cristo em glória. O que nossos irmãos pós-tribulacionistas às vezes confundem a vinda de Cristo em glória com o arrebatamento da igreja. Zacarias capítulo 14, Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas capítulo 21 são textos que tratam claramente com a vinda de Cristo em glória. Vai faltar nesses textos, meu irmão Zeca, algumas características que acontecem no arrebatamento. Nós temos, por exemplo, 3 textos clássicos que tratam sobre o arrebatamento. Em ordem cronológica, nós temos João capítulo 14, que não foi escrito em primeiro lugar, mas Cristo, obviamente, falou João capítulo 14 em primeiro lugar, que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ponto. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. A expressão é palinherkomai. Virei outra vez e vos receberei, ou vos levarei para mim mesmo. A expressão ali é paralepsomai, que está na voz passiva. Então a expressão, a voz média, então a expressão ali é vos receber para mim mesmo. Esse é o primeiro texto. Perceba que há um consolo nesse texto. O segundo texto, que trata sobre o arrebatamento, é o capítulo 4 de Tessalonicenses, do verso 15 ao verso 18. Paulo diz o seguinte: dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ele vai para o verso 16.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E essa trombeta de Deus, alguns fazem a ligação com a trombeta do capítulo 24, verso 31 de Mateus, que é o texto tema desse debate. Então, o que eu preciso fazer, ou o que o meu irmão Ageu precisará fazer, é mostrar que aquela trombeta de Mateus capítulo 24, verso 31, é a mesma trombeta do verso 16 de Tessalonicenses e que o evento é o mesmo. Continuando o texto, o mesmo Senhor estará do céu, com alarido, com forte arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas olha o verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E o terceiro e último texto, que também trata do momento da transformação dos santos no arrebatamento, é 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 ao 58. O texto diz assim, ó: aqui vos digo um mistério, e a palavra mistério aqui no texto é importante para a temática. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é mortal se revista a imortalidade, que é corruptível da corruptibilidade, e quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, que é corruptível da corruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olha o 58, consolo para a igreja. Portanto, meus amados irmãos, sejais firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então nós temos diferença entre a vinda de Cristo em glória e o arrebatamento, e vai faltar em Mateus capítulo 24 algumas características que nós temos no arrebatamento, que nós não vamos encontrar aqui no texto, e na minha próxima fala eu as apresentarei. Eu volto a palavra para o nosso irmão. Tá, não, o Ageu, a palavra está com o irmão. Eu acho que nessa primeira fala dá para colocar a sua visão, a maneira como enxerga. Eu anotei algumas coisas aqui, mas eu acho que depois dá para a gente retomar as ideias que o Átila colocou aqui para você também explicar. Eu acho que essa da trombeta foi bem interessante, assim, né, de explicar tudo. Mas, bom, vamos do início, da introdução. Amém. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? O texto em tela comprova esse arrebatamento posterior à grande tribulação? Maravilha, vamos lá. Eu tentarei aqui apresentar a vocês que sim, o texto de Mateus capítulo 24, versículo 31, apresenta sim o arrebatamento posterior à grande tribulação. Como um estudante das Escrituras, a gente precisa se debruçar no que nós chamamos de perícope. Por exemplo, o capítulo 24 é uma perícope e ela vai ser sucedida pelo capítulo 25, que é a mesma perícope. Quando a gente estuda a questão de perícope, nós vamos entender que a perícope é basicamente a alma do texto. Então, ela começa iniciando ali por pelo menos 3 pontos que eu defendo isso. O primeiro ponto é literalmente o fator da perícope. A perícope ela vai mostrar, no versículo 1 do capítulo 24, Jesus saindo de um cenário e entrando em outro cenário. Por exemplo, ele estava no templo, ele foi para o monte, e o versículo 2, os discípulos fazem ali uma pergunta. Então, ali no versículo 2, começa todo o que nós chamamos de um sermão profético e escatológico. Nesse sermão a gente vai ver pelo menos 3 coisas: juízos, ruptura histórica e fim de uma ordem. Ou seja, a perícope do texto do capítulo 24 sempre vai apontar para isso. O segundo ponto que eu quero também aqui apresentar e mostrar porque sim, Mateus 24, 31 é o arrebatamento posterior à grande tribulação, é porque existe uma pergunta una. O que é uma pergunta una? Os discípulos estão perguntando a Jesus pelo menos fazendo uma pergunta com pelo menos 3 elementos. Eles estão perguntando: Senhor Jesus, qual será o sinal? Quando serão essas coisas? Qual será o sinal e quando que será o fim do mundo? Ou seja, até o próprio, eu quero citar aqui o pastor Altair Germano, que é um grande escritor do livro A Volta de Jesus Cristo, da editora Bernard Johnson. Ele afirma que na mentalidade, detalhe, ele é pré-tribulacionista, dispensacionalista, ele afirma que na mentalidade apostólica não existe essa ruptura que existe pelos pré-tribulacionistas. Ou seja, se eles estão afirmando isso para Jesus, eles estão afirmando porque eles entenderam
entendia que tanto o arrebatamento quanto também a vinda eram os mesmos eventos. Não tem uma distinção de primeiro arrebatamento e depois a vinda gloriosa. Tanto o arrebatamento quanto a vinda se dá exatamente no Mateus capítulo 24, versículo 31. E por último também, eu quero elucidar o terceiro ponto e último ponto, porque eu acredito que sim, é literalmente o sentido linear, contínuo e cronológico do texto de Mateus capítulo 24. Porque quando a gente lê o texto, fica evidente que Jesus está mostrando que é um desencadear cronológico para os apóstolos, até então discípulos, dizendo, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, e tudo isso datando um fator cronológico. Então eu não consigo enxergar no capítulo 24 uma resposta de Jesus como se os discípulos estivessem dizendo, Jesus, depois da gente ser arrebatado, o que vai acontecer? Aí ele dizer o que vai acontecer. Não, não tem isso. Na Bíblia é claro, Mateus 24, Jesus está mostrando o que se dará. E isso se dará depois da grande tribulação. Jesus volta depois de um período de tribulação, de sofrimento, e ele aparece no céu. E dado o momento do Mateus capítulo 24, 31, é o arrebatamento da igreja. Boa. Porque na sua leitura é um evento único. 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 A distinção, vamos dizer contínuo assim, que o Átila, e cronológico. Isso, que a distinção que o Átila indicou, que seria algo que o irmão deveria responder, né? Eu quero essa distinção, né? O retorno glorioso de Cristo e o arrebatamento. Na sua leitura, então, nós estamos falando de um evento... É o mesmo evento. Mateus capítulo 24, versículo 31, a gente não consegue dissociar. Não é claro na perícope do texto essa dissociação. É por isso que o pré-tribulacionismo, com todo respeito ao pastor Átila, eles precisarão colocar ali uma distinção entre Israel e igreja, e isso não existe. Jesus está falando literalmente para os escolhidos, que são todos aqueles que seguem o Cordeiro, como diz Apocalipse capítulo 7. Que é a igreja como um todo, né? A palavra está com você. Já vou soltar aqui o roteiro do programa, que agora eu vou só aprender com eles. Vai. Bom, eu achei muito interessante. Parabéns para o nosso irmão, professor Ageu, por ter citado perícope. Isso é fantástico por demais. Além da perícope, nós temos o contexto. E Mateus capítulo 24, obviamente, ele tem um contexto. Além do contexto de Mateus capítulo 24, dentro da interpretação do texto, nós temos algumas alusões. Dentre elas, nós temos a alusão exofórica e a alusão endofórica. A alusão exofórica, obviamente, os telespectadores talvez conheçam a respeito disso ou não, para quem não conheça, é quando nós trazemos fatores de fora para dentro do texto. Por isso a alusão exofórica. A respeito do capítulo 24, nós temos o contexto que começa exatamente como ele disse no verso 1. Os discípulos estão no Monte das Oliveiras com Jesus e eles estão diante do templo e ficam impressionados com a magnitude, né, a beleza do templo. E nos versos 2, eles dizem isso, apresentam para Jesus essa beleza. Jesus fala bem assim, viste tudo isso? Não ficarão pedras sobre pedras que não sejam derribados. Aí o que Pedro, Tiago, João e André fazem? Como que eu sei que é Pedro, Tiago, João e André, embora Mateus capítulo 24 não fala que são eles? Porque em Marcos capítulo 13, irmão Agil, versos 3 e 4, apresenta quem é que vai conversar com Jesus e fazer a pergunta tripla que o nosso irmão citou ali no verso 2. Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Aqui nós temos uma referência anterior. A expressão estas coisas aponta para o que Jesus tinha dito, que destruiria o templo, não ficaria pedras sobre pedras. E as próximas duas perguntas eu quero acrescentar. Ele disse, Senhor, além de só dizer quando acontecerão essas coisas, dize-nos que sinal haverá da tua vinda, a expressão ali é parousia, e do fim do mundo, na nossa tradução em português, como ele citou, fim do mundo, a expressão melhor traduzida ali não seria fim do mundo, seria fim desta era, porque a expressão ali não é cosmos, é aionos no grego. É uma melhor tradução, seria fim desta era. Jesus começa a responder essas perguntas, não de forma cronológica, no verso de número 4 do capítulo 24. Ele vai responder a essas perguntas que os discípulos fazem no verso de número 3. Quando nós chegamos no verso 31, essa já é a terceira vez que ele usa a palavra eclectoi para os eleitos, os escolhidos. E os eleitos do contexto deste capítulo são os judeus que são instruídos por Cristo a fugir do sábado, no verso 20, ouvirão falar de falsos cristos, no verso 23 e 24, e que ouvirão que o Cristo está no deserto. Esse título, nobre irmão Ageu, que é o Filho do Homem, é um título messiânico que nunca foi usado em referência à igreja. Absolutamente nunca, a menos que o irmão consiga mostrar aqui o contrário. E esse Filho do Homem, diz o texto, vai reunir os eleitos, que são eclectos no texto, de uma extremidade
a outra do céu. Aqui nós temos uma alusão exofórica. Ele está trazendo para cá Deuteronômio capítulo 30, versos 3 e 4, por exemplo. Então, por contexto, o eleito de Israel aqui é que está em jogo, não a igreja. E nós temos várias profecias de Israel no Antigo Testamento sendo chamados de eleitos. Vou citar algumas delas para não monopolizar o tempo. O irmão é professor de hebraico, vai conseguir, obviamente, entender isso daqui. Isaías capítulo 65, verso 9, a expressão hebraica ali é Behirai. Behirai está no construto plural, que a Septuaginta, ou a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, traduz a expressão Behirai, no hebraico para o grego, traduz como eclectoi. Então, os meus eleitos, Israel é chamado de eleitos nesse texto. Em Jeremias capítulo 23, verso 3, ele também é chamado de eleitos. Capítulo 29, verso 14, também está dizendo que vai juntar todas as nações e vai expulsar eles e trarei eles de volta ao lugar de onde eles foi enviado por Deus para o exílio. No verso 8 do capítulo 31, no verso 10 do capítulo 31 de Jeremias, e também no verso 8 diz que eles vão ser recolhidos das partes mais remotas da terra. Um segundo ponto que eu acho interessante, eu acho que eu tenho um tempo ou não. Se der para deixar o segundo ponto, pode ser? Sem problema nenhum. Então, a primeira observação aqui é só isso. O contexto, além da perícope, nós temos o contexto, nós temos as alusões exofóricas do texto, ele está trazendo textos do Antigo Testamento, e o que falta, o irmão que disse que ali é o mesmo evento, é comprovar nesse texto, e nos textos da segunda vinda de Cristo em glória, como citei Zacarias 14, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipse 19, provar ali a transladação dos santos, saindo da terra e indo para o céu, a transformação dos corpos dos santos e os eventos que acontecem posterior ao arrebatamento. Gostaria que o irmão fizesse isso, explicando nesse verso, depois eu continuo de onde eu parei. Vamos lá, Gil, por favor. Vamos lá. Eu queria primeiro começar falando da questão que o pastor Átila citou, Deuteronômio capítulo 30. Se você abrir a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 30 é literalmente um texto que ele sucede Deuteronômio capítulo 28, que são as bem-aventuranças. O Senhor está dizendo que se vocês forem abençoados, tudo mais. Ao chegar no capítulo 30, ele está dizendo sobre aqueles que não obedecerem ao Senhor, eles serão lançados. A expressão lançados ali, ou será... como que eu posso dizer, a expressão de Deuteronômio capítulo 30, eu vou ler aqui o texto para a gente melhor posicionar. Deuteronômio capítulo 30, o versículo 4 é desterrados. Essa expressão no hebraico é nadar, e nadar significa algo como ser expelido ou empurrado. Essa expressão, ela bate exatamente com Jeremias capítulo 29, que é a expressão galut, que significa os exilados. Ou seja, quando o texto está querendo dizer sobre extremidades, está dizendo sobre aqueles que foram lançados da terra de Israel. Ou seja, toda pessoa que está fora de Israel, ele é um galut, ou seja, ele é um exilado. Eu acho que é um pouco anacrônico, pastor Átila, o senhor trazer um texto de Deuteronômio para a gente explicar um contexto completamente escatológico. O texto não tem escatologia no texto de Deuteronômio capítulo 30. Quando o texto de Mateus capítulo 24 diz que ele vai trazer das extremidades dos quatro cantos, ele está querendo dizer literalmente da terra para o céu, ou seja, fazendo o exato momento da transladação. A gente pode utilizar do mesmo jeito que o senhor está utilizando, de Marcos capítulo 13, versículo 27, que diz que trará da extremidade da terra para a extremidade do céu. Ou seja, isso é o ato do arrebatamento. Então, provando para o senhor, Mateus capítulo 24, ele tem sim o ato, o acontecimento do arrebatamento. Jesus retorna depois do período tribulacional e ele com os anjos ali recolhe. O senhor pode me dizer, não quero colocar palavras na boca do senhor, mas pode me dizer assim, então é os anjos que arrebatam a igreja? De forma alguma. Mas todas as vezes que o texto, quando ele trata da questão escatológica, ele vai trazer os anjos ali como pessoas que participam, ou seja, seres que participam do momento do arrebatamento. Por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 12, vai mostrar os anjos do Senhor retornando para aplicar juízo, ou seja, os anjos também participam do momento do arrebatamento. Mas lembrando, quem é o arrebatador é Cristo. Judas, versículo 14, diz ali que ele virá na sua glória com os seus santos anjos. Muitos vão dizer que os santos ali são a igreja, mas existem diversos tipos de mecanismos para a gente entender. Por exemplo,
o Códex de Beza, ele vai dizer que Judas 1:14 diz que ali são os santos ângelos, que são os anjos, né? São os anjos retornando com o Senhor, e não há aplicabilidade ali para a igreja. Marcos capítulo 13, versículo 27, então, realmente a gente pode trabalhar outros textos para explicar Mateus 24, mas eu acredito que eu fico mais cômodo no Mateus 24, porque ali tem tudo o que a gente precisa, Jesus retornando e arrebatando seus escolhidos. Antes de eu continuar com meu segundo argumento, eu acho interessante se o irmão abrisse a Bíblia e lesse o texto. O irmão disse bem assim, ó, Marcos capítulo 13, verso 27, Mateus 24, 31, está claramente dizendo que a igreja está saindo, ou os eleitos no texto, está saindo da terra e indo para o céu. Eu vou ler os dois textos e nós vamos ver se é isso que o texto está dizendo. Em segundo lugar, ele diz que Deuteronômio capítulo 30, ele acha anacrônico eu trazer sobre escatologia. Eu acho que o irmão deveria saber sobre a profecia da dupla referência. Deuteronômio capítulo 30 está fazendo uma referência, de fato, aos desterrados de Israel. Por isso que ele usa o substantivo, o verbo nadar, a expressão ali, está fazendo uma profecia de dupla referência. Eles estão voltando do cativeiro na profecia, mas essa profecia também é aplicável ao período de Israel sendo restaurado pós-tribulação. O nome do autor que o senhor citou no livro, o senhor se lembra? Dizendo de Mateus 24, falando que o pré-tribulacionismo não está correto nesse ponto, deu uma voltadinha nas páginas do livro dele e depois o senhor vai ver ele falando a mesma coisa sobre Deuteronômio capítulo 30. Se o senhor concorda com ele sobre Mateus capítulo 24, o senhor deveria concordar então sobre Deuteronômio capítulo 30, que ele também usa como uma profecia falando sobre a grande tribulação no sentido escatológico. Ou seja, o irmão leu a página que foi conveniente ao irmão, com todo respeito e ética, mas deveria conhecer o argumento sobre isso. Então, Deuteronômio capítulo 30 é sim uma profecia de dupla referência. Ele está falando do Israel sendo desterrado, obviamente, e é exatamente isso que Israel está durante o período da tribulação. Vai acontecer o retorno deles no final. Mateus fala sobre isso. Em segundo lugar, ele diz que Marcos 13, 27 diz que a igreja sai da terra e vai para o céu. Como que esse texto diz isso? Olha o que o texto diz. Marcos 13, 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ele não está dizendo que vai tirá-los da terra e levá-los até o céu. Ele vai reunir, o verbo ali preposicionado, epsinagoge, a expressão epsinago ali, é reunir, juntar, não está prometendo tirar da terra e levar para o céu. O que está acontecendo em Mateus capítulo 24, verso 31, nessa profecia, é a mesma coisa, olha o texto. E ele enviará os seus anjos, mais uma vez, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Perceba que ele está usando aqui, faltou nesse texto a terra. Então isso aqui é uma hipérbole dizendo que ele vai estar onde estiver o eleito, que no caso é Israel, eles serão reunidos. Em terceiro lugar, quem vai reuni-los aqui são anjos. A Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 diz: o mesmo Senhor descerá do céu. A expressão ali, nós temos um pronome, autos. Ele, o mesmo no grego. Isso enfatiza que o próprio Cristo é quem vai arrebatar a igreja. Nesse texto, se você concordar que é o arrebatamento, então, na sua visão, quem arrebata a igreja são os anjos, não Cristo. Olha o problema. Em terceiro lugar, continuando sobre Mateus 24, verso 31, comparando com Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, porque agora só respondi as coisas que ele falou, é verdade que vai existir, irmão Ageu, algumas semelhanças entre o arrebatamento e a segunda vinda. Um minutinho. Não, 1 minuto para você construir o raciocínio e deixar uma pergunta para ele. Beleza. Vai lá. Então, é verdade que vai ter algumas semelhanças. Agora, existem também, irmão Ageu, semelhanças entre o primeiro advento de Cristo, há 2000 anos atrás, e o segundo advento. Mas isso mostra que são os mesmos eventos? Não. A primeira vinda de Cristo e o segundo evento, a segunda vinda, são 2 coisas diferentes. E nós sabemos que não são iguais por causa das diferenças. São as diferenças que são importantes quando nós comparamos Mateus capítulo 24, verso 31 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Existem diferenças suficientes entre as 2 passagens para nós concluirmos claramente que são eventos separados. Vinda de Cristo em glória e arrebatamento são eventos distintos. Então, está respondido as suas perguntas, e a pergunta que eu faço é: apresente para mim nos textos da segunda vinda de Cristo em glória, onde estão os elementos principais do arrebatamento, e depois vou citar 10 argumentos exegéticos que provam que o Mateus 24, 31 não é o arrebatamento. Só para a gente retomar rapidinho aqui,
A ideia é que o Ageu mostre os dois eventos no texto. Descida em glória e arrebatamento da igreja. Não, a ideia, ele disse o seguinte, é o mesmo evento. Ele disse que no texto de Marcos 13, 27 e Mateus 24, 31, o texto está claro mostrando que a igreja sai da terra e vai para o céu. Eu pedi para ele ler o texto, porque ele citou de memória e não leu. Eu disse que ali não tem nada de saindo da terra e indo para o céu. Então, o que falta no texto, é ele, já que é o mesmo evento, é ele me apresentar nos textos. Ele pode ir para qualquer outro texto que ele quiser. Nem precisa ficar em Mateus 24. Pode ir para qualquer outro texto. Nos textos que falam da segunda vinda de Cristo em glória, para ele apresentar a igreja saindo da terra e indo para o céu, a transformação dos santos que vai acontecer no arrebatamento, como diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante, e os eventos que vão acontecer com a igreja depois do arrebatamento. Porque há um motivo para a igreja sair da terra e ir para o céu. E eu falarei sobre isso nos próximos e ele vai responder agora. Vamos lá. Posso? Pode. Então, não só pode como deve. Eu né? respirei, bebi água. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, tratando da questão que o pastor Átila disse que ele respondeu às minhas perguntas. Em nenhum momento não fiz nenhuma pergunta para ele. Eu somente expus aqui a minha posição escatológica. Diferente do pré-tribulacionismo, que sempre, diversas vezes, nos debate, com todo respeito ao pastor Átila, não só ao pastor Átila, mas alguns outros pré-tribulacionistas, ele vai sempre tentar expor mais perguntas, porque é mais fácil perguntar do que expor a visão que eles defendem. Agora, quando a gente trabalha essa questão que o próprio pastor Átila, né, ele disse quando eu necessito mostrar no texto de Mateus capítulo 24, eu acho que essa pergunta ela não é muito louvável, ela não cabe aqui, porque eu posso retribuir a gentileza e perguntar para o senhor, pastor, eu quero um texto que tenha ali arrebatamento só para os santos, depois a tribulação, depois o retorno de Cristo em glória. Então eu acho que isso não cabe uma pergunta assim, porque querendo ou não, você está fazendo o que realmente o pré-tribulacionismo faz. Você vai precisar fazer uma coxa de retalhos para distribuir ali os eventos com outros textos. Claramente o senhor foi honesto em dizer que eu poderia trabalhar outros textos, mas a temática não faz com que a gente fuja do texto. Mateus capítulo 24 é muito claro. Eu apontei desde o começo que ele é linear, ele é cronológico. Ele está acontecendo os eventos, ou seja, Jesus Cristo disse que iria acontecer todas essas coisas. Então, claro e evidentemente, esses eventos acontecendo cronologicamente, dá-se a grande tribulação, perseguição dos escolhidos e depois Jesus retorna em glória. Então, fica claro que os acontecimentos aqui para a gente, eles acontecem na seguinte sequência. Do capítulo 24, do versículo 4 ao 14, princípio das dores. Do versículo 15 ao 22, grande tribulação. Do versículo 23 ao 28, é os falsos cristos que vão aparecer. Do versículo 29 ao 31, vinda do Filho do Homem. Do versículo 32 ao 35, parábola da figueira. Do versículo 36 ao 44, vigilância. E do versículo 45 e 51, fidelidade até a vinda, ou seja, terminando e concluindo com a literatura matiana que sempre impõe ali não só juízo, mas uma moral e ética do próprio texto. Então fica claro e evidente que Mateus capítulo 24, 31 responde sim, que ali é o arrebatamento da igreja. Fica claro e evidente, professor Átila? Bom, eu acredito que os ouvintes que estão assistindo aí estão esperando essa clareza e evidência que o nosso companheiro irmão Ageu acabou de citar. Em segundo lugar, o irmão disse que é mais fácil perguntar do que receber, do que responder. O irmão pode anotar enquanto eu falo quantas perguntas o irmão quiser fazer sobre o assunto e eu consigo responder as suas perguntas, todas elas. É que o senhor disse que me respondeu. Perdão de interpelar o senhor. Perdão. O irmão, enquanto eu estou falando, o irmão pode anotar todas as suas perguntas que o irmão quiser fazer e eu, com muita tranquilidade, com a visão pré-tribulacionista, as responderei. Por exemplo, o irmão pediu textos, disse que me devolveria a pergunta, dizendo, eu quero que você me apresente um texto que diz arrebatamento só para os santos. Eu não te dou um texto, não. Se você quiser, eu te dou 4, 5, 6, porque a Bíblia está recheada desses textos. Vou começar com os 3 que eu já citei. João capítulo 14, Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 51, capítulo 15, verso 51 em diante. Apocalipse capítulo 3, verso 10, está mostrando o guardar para a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, o texto que não citou o verso 9, deveria ler o verso 10 também, que diz que nós temos que aguardar a Cristo, que nos livra da ira vindoura. Eu gostaria muito, que o nosso tempo não vai dar para analisar esse livrar da ira vindoura. Capítulo 5, verso 9 do primeiro
livro, também diz que nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação, nós poderíamos também analisar esse verbo, o que é aquisição da salvação, e se ele é aplicável a alguém que não seja a igreja nesse texto. Então nós temos texto para responder qualquer pergunta do irmão. Agora, os irmãos, inclusive esse que vos fala, está aguardando o irmão apresentar no texto de Mateus capítulo 24, e eu te dei a oportunidade do irmão ir para qualquer um outro texto, como o senhor disse que eu fui honesto dizer que o senhor podia usar outros textos. Não, o senhor pode usar de Gênesis a Apocalipse. E nós não vamos encontrar o pós-tribulacionismo na Bíblia. Eu achei até sincero da sua parte em dizer que Mateus capítulo 24, nós temos uma perícope. Eu achei que o irmão ia trabalhar nesse sentido, mas o irmão citou os textos e percebi que não faz jus ao início da sua fala, e eu retorno com o mesmo respeito ao respeito direcionado a mim. Sobre a questão de Mateus capítulo 24, verso 31, vou retornar ao texto. Vamos lá. O doutor Steve McEvoy, para citar um grande teólogo, ele disse: as diferenças entre as declarações de Mateus capítulo 24, versos 30 e 31, superam em muito qualquer suposta semelhança com o texto que o irmão disse que tem semelhança, irmão Ageu. Por exemplo, onde que Paulo menciona o escurecimento do sol, como Mateus 24 e 29? Onde que a lua não vai dar mais a sua luz, como está no verso 29 também? As estrelas caindo do céu, no verso 29. Os poderes do céu sendo abalados, no mesmo verso. Todas as tribos da terra se lamentando, no verso 30. Todo mundo vendo a vinda do Filho do Homem, como está no verso 30. Ou então Deus enviando anjos. Como eu disse, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, o texto diz que o próprio Senhor é quem vai arrebatar a igreja. E a expressão grega ali é hoteautos rokirios. Esse pronome aqui dá ênfase, ele, o próprio Senhor. Então o irmão criou um arrebatamento feito pelos anjos, o que não é a primeira vez que um pós-tribulacionista afirma isso em um debate comigo. O irmão criou um arrebatamento feito pelos anjos, e Paulo não diz que os anjos vão arrebatar, né? Tessalonicenses fala apenas da voz do arcanjo. No Sermão do Monte, irmão Ageu, nada, absolutamente nada é dito sobre uma ressurreição. Enquanto no texto de Tessalonicenses, Coríntios, isso aqui é o ponto central do arrebatamento, a ressurreição e a transformação dos santos. Então, além disso, a ordem da subida está ausente em Mateus. Nós não temos subida da terra para o céu, como o senhor disse que tinha. Eu li o texto, e se o senhor quiser, nós podemos ler mais quantas vezes o irmão quiser. Não tem a subida da terra para o céu, ali é a reunião dos eleitos. O que nós vamos ver como parte central da epístola, essa saída da terra, encontrando com Cristo nos ares, no arrebatamento. Fique à vontade. Vamos lá, professora, Gil, por favor. Bom, em nenhum momento você pode voltar ao vídeo, vai estar disponível para você pode voltar. Em nenhum momento eu afirmei aqui que a igreja é arrebatada pelos anjos. Eu não disse isso. Se você subentendeu, é diferente, mas eu disse que o arrebatador é Cristo. Eu deixei isso bem claro. Eu disse que os anjos, eles reúnem e o arrebatador é Cristo. Isso vale salientar. Devolvendo também ao pastor, ele me fez uma pergunta, e eu quero perguntar ao senhor sobre a questão do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, provavelmente o pré-tribulacionismo afirmará que aquela ira ali seja a grande tribulação. É isso? É a grande tribulação, pastor? Sem sombra de dúvidas. Sim, é a grande tribulação. A grande tribulação, ela tem um período duradouro? Para mim a pergunta? Claro. Diz a Bíblia que sim. Sim. Então, a gente acabou de descobrir que a ira do Senhor dura somente um período, tá bom? Então, se você está aí preocupado, fique em paz, que a ira do Senhor vai durar só um momento. Meu irmão, isso não existe. A ira aqui que o próprio apóstolo Paulo está querendo dizer, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, é a perdição, ou seja, é o fator da segunda morte, como diz os textos também lá de Apocalipse, que diz que bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, a ira de Deus, ela só é derramada não na grande tribulação. A gente tem que tirar essa ideia de que a grande tribulação é a ira de Deus. A grande tribulação é a perseguição do anticristo contra os escolhidos, com permissão do Senhor Jesus sobre a questão do anticristo perseguir. Então, a ira aqui, essa expressão no grego, o senhor é professor, eu não sou, preciso aprender com o senhor, é a expressão org, se eu estiver errado, o senhor me corrija, e essa expressão aqui significa o sentido de
perseguição, de perseguição não, de atormentamento, ou seja, de uma questão posterior à segunda morte. Então fica claro e evidente que a ira de Deus não é um período, mas sim a eternidade sem ele. Essa é a resposta dele? É a sua resposta, né? Sim. Bom, então, no seu pensamento, a grande tribulação não é a ira de Deus? Não. A grande tribulação não vai durar 7 anos? É isso que você quer dizer? Eu vou defender que a grande tribulação, ela pode tanto durar 7 anos, quanto um período indeterminado. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, ele diz assim, que nunca houve, nunca haverá um período como aquele. Então, eu não trabalho tanto a questão. Possa ser 7 anos, quanto possa ser um período de grande tribulação. O problema dos nossos irmãos pós, inclusive o seu problema demonstrado aqui no texto, é ler partes do versículo. É verdade, Jesus disse que aquele período seria um período sem precedente, ou nunca houve, nunca haverá. E isso é um problema problemático para vocês. Vou mostrar por quê. Jesus continua dizendo, mesmo Jesus que disse isso, ele continua dizendo que se aquele período não fosse abreviado por causa dos eleitos, nenhuma carne se salvaria. A pergunta é, quem é os eleitos no texto? Nós estamos tentando responder aqui, aliás, você está tentando, eu já respondi várias vezes. Uma segunda afirmação que ele fez aqui, irmãos, então podem arrancar da sua Bíblia. Ele disse que nós temos que tirar essa ideia de que a grande tribulação é a ira de Deus. Eu estava só aguardando ele fazer essa afirmação, porque na minha primeira fala, depois vocês voltem o vídeo, e na minha primeira fala eu disse sobre a temática do programa, que nós temos que distinguir o que é a grande tribulação, o que é o arrebatamento e, de forma implícita, a natureza da igreja. Sobre a grande tribulação, o senhor está entre os pós que discorda, então, que a grande tribulação futura seja a ira de Deus. Ele está discordando que a tribulação futura é um período de tempo de 7 anos. Mas nós temos aqui, por exemplo, George Led, que é um pós-tribulacionista, Robert Gundry concorda piamente que haverá uma futura tribulação de 7 anos que ainda não se cumpriu. Sobre esse período que você diz que não é a ira de Deus, bom, pelo menos a Bíblia discorda do irmão. A Bíblia diz sobre a natureza da grande tribulação, Isaías capítulo 24, verso 1, diz que o Senhor vai devastar a terra. No verso 21 de Isaías, ele diz que ele vai castigar a iniquidade dos moradores da terra. Em Sofonias 1,18, ele diz que é indignação do Senhor. Se indignação não significa ira na sua teologia, eu fico assustado. Apocalipse capítulo 6, versos 16 e 17 diz: e disseram aos montes, caem sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Embora alguns textos está no plural, ira dele, nós temos uma questão de manuscriptologia, de variação do texto, que não vou tratar aqui agora, e porque diz que eles é que estão irados. Então, nós temos que tirar da Bíblia, então, que essa ideia é a ira de Deus. Foi a sua fala. Depois o irmão volta o vídeo e diz aí. Ele disse que nós temos que tirar essa ideia que a grande tribulação é a ira de Deus. Então, nós temos que tirar esses versículos da Bíblia. Pós-tribulacionista, não façam isso, não. Não tire os versículos da Bíblia. Apresenta o que a Bíblia diz. Olha no verso 7, capítulo 14. 30 segundos. Tá bom. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. No verso 10, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. E para concluir, no verso 19, então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Irmãos, a grande tribulação não é a ira do diabo nem a ira do anticristo. Eles são apenas canais pelos quais a ira de Deus está sendo canalizada. Então a igreja não foi destinada para ira, como diz Paulo no capítulo 5, verso 9, do mesmo texto Tessalonicenses que o irmão leu. Bora, Gil, pode ir. Bom, vamos lá, pastor. Eu acho que o senhor partiu de um pressuposto de desonestidade. Em nenhum momento eu disse para tirar da Bíblia. Eu não disse isso. Eu disse para tirar da interpretação que as pessoas têm de que a grande tribulação é a ira de Deus. Então, como... O senhor me interpelou, então vamos lá. Então, como que faz? Porque eu interpelei ele, pastor, não... Sim. Posso concluir? 1 a 1, 1 a 1, vamos, vai lá. Não, com o senhor não tem como, o senhor vai ganhar. Olha o tamanho do braço do pastor. Vamos lá. Então, quando a gente trabalha essa perspectiva de que a grande tribulação é a ira de Deus, fica o seguinte na visão cronológica pré-tribulacionista. Jesus arrebata a igreja, aí aqui tem o período da ira de Deus, aí depois, no milênio, Jesus volta e aí fica tudo bem. Não faz um mínimo de sentido. A ira de Deus, ela será derramada posterior ao fator da segunda morte, que é quando nós trabalhamos. O senhor trabalhou
diversos escritores, e quando eu trabalhei o meu escritor, ele disse que eu usei somente aquilo que convia, e não, ele está dizendo a leitura, a interpretação do pastor Altair Germano no livro A Volta de Cristo, pela Bernard Johnson, que é clara e evidente no quesito histórico, que a igreja em todo o período histórico, desde do início da igreja, no decorrer da história, ela é pós-tribulacionista, ou seja, ela entende que existe um período em que a igreja passará e é que a igreja sofrerá, e essa tribulação não é a ira de Deus, mas fica aqui o meu posicionamento sobre a questão que o pastor disse. Então vamos lá, considerações finais, conclusão, comentários. Fica à vontade aí, pastor Átila, essa vai ser, infelizmente, a última fala. Só um adendo no que ele disse, eu já volto para os meus argumentos, de forma bem simples e objetiva. Ele disse, eu achei que ele ia rebater a Bíblia com a Bíblia, mas parece que a autoridade do autor que o senhor citou no seu pensamento é maior do que a Bíblia, porque ele citou o autor para comprovar. Eu citei textos bíblicos mostrando que a tribulação é, de fato, a ira de Deus. E ele disse sim, para nós tirarmos essa ideia de que a tribulação é a ira de Deus. Para tirar essa ideia, tem que tirar os textos bíblicos. Ok? Em segundo lugar, olha o argumento que todo pós-tribulacionista usa. A igreja sempre foi pós-tribulacionista, ou seja, no pensamento dele, o pré-tribulacionismo é novo, não é isso que você está querendo dizer? Claro. Pois bem. Historicamente falando. É? Então, o pré-tribulacionismo que você professa, irmão Ageu, é mais novo... Eu não sou pré. Perdão. O pós-tribulacionismo que o irmão professa é mais novo do que o pré que, segundo vocês, surgiu com John Nelson Darby. Nós temos 4 tipos de pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo clássico, semiclássico, dispensacionalista e futurista. O irmão acredita que a tribulação final, 7 anos, é futura ou não? Futuro. Então, o seu pós-tribulacionismo é mais novo do que o pré, que, segundo vocês, nasceu com John Nelson Darby. Esse argumento do silêncio, esse argumento de que o pré é novo, que nasceu com John Nelson Darby, por causa de Margaret MacDonald, devia ser arrancado do pensamento pós-tribulacionista. Primeiro, porque ele não é verdadeiro. John Nelson Darby sistematizou o seu sistema de doutrina 2 anos antes, ou 3 anos antes de Margaret MacDonald sonhar. E detalhes, ela era pós-tribulacionista, diga-se de passagem. Então, para você dizer que a igreja sempre passou por tribulação, então você é um pós-tribulacionista clássico, porque acredita que a igreja sempre passou pela pós-tribulação ou pela tribulação. Isso é chamado de intratribulacionismo. A igreja passava pela tribulação. Então, para você abraçar o pensamento deles, você vai ter que crer na iminência, como eles criam. Por isso que saiu do clássico e virou semiclássico. Aí, na iminência, eles deixaram de crer. Depois do semiclássico, eles pararam de crer na tribulação futura. Aí, depois disso, surgiu o pós-tribulacionismo dispensacionalista. Aí, crendo na tribulação futura, surgiu o futurista, do qual você faz parte. Se esse argumento fosse sincero e verdadeiro e honesto, como você disse que eu sou partir para uma desonestidade, se o seu argumento fosse honesto, você tinha que crer em tudo que o pós-tribulacionismo clássico ou semiclássico acreditaria. Então, você usar esse argumento de que a igreja sempre passou por tribulações para se tornar pós-tribulacionista é um argumento anacrônico, muito anacrônico. 50 segundos, Átila. Ok, eu concluo. Encerrar a fala, por favor. Então, os eleitos no texto de Mateus capítulo 24, nós temos que entender a regra do contexto. No verso de número 22, 24 e 31 de Mateus capítulo 24, verso 20 e verso 22 de Marcos e também o verso 27, é notório que o autor usa para se referir à mesma entidade nos 3 versículos. E olha para eu concluir, Marcos capítulo 3, verso 23. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. É notório que isso aqui está falando sobre a escolha de Deus a Israel. A expressão grega ali é dia tus eclectos hus exelexato ecolobos semtas remeras. Olha o que Loinaida traduz. Mas por causa do seu povo escolhido que ele escolheu, ele diminui aqueles dias. Então é claro no texto que os eleitos ali é Israel e não a igreja. Eu concluo aqui a minha fala, agradeço aos irmãos pela oportunidade, agradeço o Ageu, o professor Ageu pela gentileza, um jovem muito simpático, educado e muito bom pós-tribulacionista. Vamos lá, eu quero concluir dizendo que em nenhum momento eu disse que é falacioso o que o pastor defende. Eu disse que é falacioso e ele agiu de desonestidade dizendo que eu disse que é para arrancar textos da Bíblia. Eu não disse isso, eu disse sobre a questão de entendimento, ou seja, da interpretação que as pessoas têm das Escrituras. Então, eu acredito nessa posição que não,
que a ira de Deus não é, que a grande tribulação não é a ira de Deus. Mateus capítulo 24, eu apresentei para vocês aqui, como o pastor Átila disse, eu iniciei realmente mostrando a perícope, mas infelizmente acabei não conseguindo desenvolver e trabalhar a questão de perícope. Peço até perdão, sou novo, estou começando, mas fica claro que a estrutura ela é progressiva, o discurso ele é progressivo. Eu mostrei para vocês aqui o desencadear dos eventos, que são 3 principais eventos no texto de Mateus capítulo 24, que é a tribulação, a vinda, que é a parousia, né? Ou parousia, né, senhor professor? Parousia. Parousia, isso, e a reunião dos eleitos. Então, isso acontece no texto de Mateus capítulo 24. Então, eu acredito que sim, que a igreja, e você que é a igreja que está aí me assistindo, vamos passar pela grande tribulação. Que Deus abençoe e nos guarde, e eu creio que o pastor Átila vai estar lá com a gente. Eu quero agradecer, Zeca, pela oportunidade. Eu ia falar amém, mas não pode. Se eu falar amém aqui, vão dizer que eu estou apoiando ele.